Lemur. Oi, meus queridos alunos. Hoje vamos continuar, o elemento do fato típico conduta na parte em relação ao conceito de dolo e culpa. Mas antes de mais nada, para que a gente não perca o costume, se inscreva, ative o sininho e compartilhe, porque o Café com Batom precisa disso. Falamos de condutas onde o agente ele tem a intenção de praticar um resultado criminoso ou assumir o risco da produção do resultado. Não falei isso anteriormente. Quando falamos de conduta culposa, falamos de uma conduta onde o agente ele cometeu o resultado criminoso por negligência, imprudência e imperícia. Vamos trabalhar agora o conceito de culpa. Mas vamos verificar mais ou menos como é essa divisão no nosso caderno cativo que nós estamos trabalhando nessa construção das elementares do crime. Pessoinhas lindas, estamos aqui com o nosso caderno que anteriormente trabalhamos. A gente trabalhou o conceito, complementamos todos o conceito de omissão, o conceito de ação. Vamos trabalhar agora o conceito nesse vídeo de dolo e culpa. Em relação ao dolo, eu vou puxar assim como se tivesse uma seta, que estivesse puxando, Em relação ao dolo, vou botar aqui assim, mais pra baixo. Dolo, Em relação ao dolo, as condutas dolosas, nós vamos trabalhar agora o conceito geral de dolo, que vamos chamar esse conceito do dolo direto. Agora vamos analisar o nosso artigo 18, inciso 1, que fala sobre a teoria dolosa. Para a nossa lei penal, age dolosamente aquele que diretamente quer a produção do resultado, bem como aquele que, mesmo não o desejando de forma direta, assume o risco de produzi-lo. Com isso, a simples representação mental do resultado não poderá fazer com que o agente seja responsabilizado dolosamente, uma vez que deve, no mínimo, aceitá-lo, não se importando com a sua ocorrência. Então, quando você fala de uma conduta dolosa, o agente ele quis o resultado, ele almejou aquele resultado, ou pelo menos ele previa que aquele resultado era possível de acontecer. São os slides, é muito legal que a gente pode trabalhar com caderno, slide, eu falando, vamos lá. Em relação ao dolo direto, nós já vimos que a pessoa, ela tinha a intenção, diretamente de causar o resultado, mas vamos trabalhar agora o conceito do dolo indireto. Olha como eu tô fazendo o meu esquema. Vamos agora ver nos slides o conceito do dolo indireto. Então, agora vamos analisar as espécies de dolo. Verificamos já que o dolo se divide em direto e indireto. Vamos repetir para ficar bem facinho na cabeça. Quando a gente fala que o dolo é direto, quando a gente quer efetivamente cometer a conduta descrita no tipo penal, conforme preceitua, conforme está no artigo 18, inciso 1 do Código Penal. Então, o agente nesta espécie pratica sua conduta dirigindo-se finalisticamente com o objetivo à produção do resultado por ele pretendido. Assim, vamos dar um exemplo, Vamos dizer que nossa querida Jude, almejando causar a morte de Neto, seu desafeto, saca seu revólver e dispara contra este último, vindo a matar Neto. Aí ela vai falar assim, professora, porque a senhora me botou nesse exemplo. Então, a conduta de Juju, como a gente está percebendo, ela foi direta e finalisticamente dirigida a causar a morte de Neto. Então, quando a gente está falando de dolo direto, é dessa forma que a gente está imaginando. Ela quis exatamente causar o resultado morte em Neto.
Agora vamos pensar aqui um exemplo bem escabroso, né? Porque a professora vai pensando em exemplos para poder colocar informação na cabeça de vocês. Vamos imaginar que um terrorista, ele está querendo matar uma única pessoa. Ele sabe antecipadamente que essa pessoa vai fazer uma viagem de cunho político e dentro desse avião tem outras pessoas. Ele quer matar diretamente essa pessoa. E as outras pessoas, gente, o que é isso aí? Isso aí realmente é dolo direto? É aí que a gente tem que dizer uma coisa. O dolo direto é quando você quer matar diretamente em relação a essas pessoas. É aí que entra o dolo indireto. É quando você não quer diretamente o resultado, mas você assume o risco de produzi-lo. Agora aqui com o meu caderno cativo, né? Estamos trabalhando o conceito do dolo. Sabemos que o dolo direto, ele não tem subdivisões. E o dolo indireto já vimos, né? Que eu já falei que existem mais duas divisões em relação ao dolo indireto. O indireto, então, ele se divide no dolo eventual e no dolo alternativo. Vamos agora trabalhar nos slides o conceito de cada um deles. Então, pessoas, naquele exemplo que eu falei lá naquele slide, antes da gente passar o olho no nosso caderno cativo, quando o terrorista queria matar uma pessoa, mas colocou a bomba em um avião onde tinham várias pessoas. Então, ele agiu com dolo direto para com a pessoa que ele queria matar e com dolo indireto em relação às outras pessoas. Mas agora a gente vai saber que é dolo indireto. A gente já percebeu, aí nos slides, que o dolo indireto, ele se divide em alternativo e eventual. O dolo indireto alternativo, ele apresenta-se quando o aspecto volitivo, né, de vontade do agente, se encontra direcionado de maneira alternativa, seja em relação a um resultado ou seja em relação à pessoa contra a qual o crime é cometido. Quando a alternatividade do dolo disser respeito ao resultado, isso a gente só vai olhar, e se vocês quiserem ver esse tipo de conteúdo, tem no livro de Rogério Greco bem explicado. Fala assim, alternatividade objetiva, quando você está dizendo, eu quero um resultado ou outro, ou eu quero matar, ou eu quero lesionar. Isso chama alternatividade objetiva. Quando a alternatividade se referir à pessoa, ou pode ser, eu posso matar o pai ou o filho, isso se chama dolo indireto, alternativo, subjetivo, porque eu quero outra, ok? Então, é isso aí, a gente está falando de dolo alternativo, dolo indireto alternativo. Quando falamos em dolo eventual, é quando o agente, embora não querendo diretamente praticar o crime ou praticar a infração penal, ele não se abstém de agir. Com isso, ele assume o risco de produzir o resultado que por ele já havia sido previsto e aceito. Tem um conceito de um autor chamado Zizek que fala o seguinte: dolo eventual significa que o autor considera seriamente como possível a realização do tipo legal e se conforma com ela. Se acontecer, vou fazer o quê? Então, no dolo eventual, o sujeito representa o resultado como de produção provável. E embora sabendo que esse resultado pode acontecer, ele não para a conduta. Então, isso se chama dolo eventual. Aqui é o seguinte, o dolo é ter consciência e ter intenção, da realização criminosa. Então, por exemplo, se alguém, numa caçada, atira em um homem achando que era um animal, porque ele estava numa caçada, e não tinha como perceber, realmente era um lugar de caçada, no período de caça, ele não vai responder pelo homicídio. O que vai acontecer, Ele vai se valer do erro de tipo, que está inserido no artigo 20, do Código Penal. Vamos dar uma lida no artigo 20 do Código Penal, que está nos slides. Aqui nós temos sobre o erro de tipo, que está no artigo 20, que fala sobre o seguinte: o erro sobre elemento constitutivo do tipo penal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo se previsto em lei. Então, nesse caso, ele ia atirar uma pessoa achando que estava numa caçada e confundir
porque atrás de uma moita estava, né, balançando e achou que era um javali, por exemplo, ele pode se valer ou de por responder por um crime culposo, por homicídio culposo, ou pode se valer pela isenção de pena. Vou dar aqui que é discriminantes putativas, para vocês aprenderem a defender os clientes de vocês. É isento de pena, para o primeiro, quem por erro plenamente justificado pelas circunstâncias supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Não há isenção de pena quando o erro deriva de culpa e o fato é punível como um crime culposo. Gente, nesse caso aqui, se a gente está no meio de uma caçada, sabendo que nós estamos numa caçada, nesse caso, nós podemos nos valer do artigo 20, parágrafo 1º, para conseguir a isenção de pena do nosso cliente que estava caçando, atirou atrás da moita e não sabia que estava atirando no ser humano, porque achou que era um javali. Então, essa aí é uma forma de defesa que você poderia utilizar em um caso similar. O dolo foi afastado, né, pela utilização do erro de tipo. Ele não tinha noção, ele não atirou com a consciência dolosa, né, de matar essa pessoa. A intenção dele era caçar um animal, mas esse homem estava no local errado, no momento errado, e ele acabou atirando. Então, nesse caso, a gente vai utilizar, né, o erro de tipo, que vamos verificar esse conceito mais à frente, né, de forma específica, a gente vê em relação ao erro de tipo e ao erro de proibição. Destacar em relação à fundamentação teórica, nós temos 4 teorias em relação ao nosso querido dolo, né? Querido dolo, nossa querida vontade. Temos a teoria da vontade, a teoria do assentimento, a teoria da representação e a teoria da probabilidade. A teoria da vontade seria o seguinte, simplesmente, ou seria somente a vontade livre e consciente de querer praticar, né, um ato lesivo, uma infração penal. Isso seria realmente a teoria da vontade livre, simples, né? Ou seja, a vontade de cometer um ato ilícito. Já a teoria do assentimento, o que é que a gente pode verificar na teoria do assentimento? Diz que atua com dolo aquele que antevendo, ou seja, ele sabia, ele previa que aquele resultado ele era previsível, como possível resultado lesivo com a prática de sua conduta, mesmo não querendo de forma direta, não se importa com a sua ocorrência, assumindo o risco de vir a produzir. Nós estamos estudando aqui o conceito do dolo direto e do dolo indireto. O dolo indireto ele se divide em dois: um dolo alternativo e um dolo eventual. Se verificarmos a teoria do assentimento, ele fala mais ou menos da teoria do conceito do dolo eventual. É quando o agente, apesar de não querer diretamente, né, aquele resultado, ele assume o risco, né, da produção, né, dele, da ideia que ele possa, né, acontecer. Em relação à teoria da representação, temos o seguinte: tudo isso aqui eu estou verificando em relação aqui é o livro de Capês. Então, a fundamentação teórica dessa aula está sendo o livro de Capês, o livro de Note e o livro de Rogério Greco. Foi a elaboração, né, dessas aulas. Se vocês quiserem, então a verificada, estão neles, né, esses conceitos. Em relação à teoria da representação, podemos falar em dolo toda vez que o agente tiver tão somente a previsão do resultado como possível. Ele tem a previsão do resultado como possível e ainda assim ele decide pela continuidade da conduta. Ele acredita que o resultado é possível, mas eu acho que nesse caso da teoria da representação ele acredita que pode até evitá-lo. Também entra no conceito do dolo eventual, porque o dolo eventual ele está muito naquela linha tênue. O resultado pode acontecer, como o resultado não pode acontecer, mas ele assume, né, o risco da produção do resultado. E temos aqui a teoria da probabilidade. O que é que diz a teoria da probabilidade? Diz o seguinte: se o sujeito considera provável a produção do resultado, estaremos diante do dolo eventual, ok? Se ele prevê que o resultado poderia acontecer, mas ele mesmo assim continua com a conduta, esse resultado, esse dolo, é o dolo eventual. Ele assume o risco da produção do resultado, mesmo sabendo que o resultado lesivo era previsível.
Agora, se considerava que a produção do resultado era meramente possível e se daria imprudência consciente a uma representação, ou seja, que se teria a condição de acontecer um ou outro resultado, e esses dois resultados poderiam ser possíveis, a não lesão ou a lesão, que nesse caso a gente estaria, né, dentro do dolo alternativo. Estamos diante da teoria da probabilidade, analisando as probabilidades das condutas e dos resultados lesivos de acontecer. Então, na verdade, na teoria da probabilidade, trabalha com dados estatísticos, ou seja, se de acordo com determinado comportamento praticado pelo agente, estatisticamente, houvesse grande probabilidade da ocorrência do resultado lesivo ou do outro resultado. Nesse caso, na probabilidade, a gente insere um pouco do conceito do dolo alternativo, mas a gente não exclui o dolo eventual, porque ele também assume, quando ele continua, né, praticando a mesma conduta, mesmo tendo o risco da produção do resultado, ele não deixa de ser também o dolo eventual. E o dolo e o crime de perigo. Mas antes, né, a gente tem que... Eu vou sinalizar uma coisa para vocês. Existem inúmeros conceitos, né, da conduta dolosa. Se formos lermos, né, todos os manuais, vamos analisar que nossos doutrinadores trabalham com várias divisões em relação ao dolo. O que eu trabalhei no vídeo é o que é exigido pela ementa, né, na graduação. Mas é claro que você, como estudante de direito, como pesquisador, como aquela pessoa que corre atrás do conteúdo, vai se ater a estudar profundamente, né, a doutrina, o que é que os doutrinadores falam, quais são as subdivisões, o que é que a gente pode ver, o que é que está lá descrito conceitualmente, doutrinariamente em relação ao dolo. Então é isso. Não deixem de fazer isso, não fiquem esperando o conteúdo mastigado, porque nós vamos trabalhar o que realmente é obrigatório na OAB, né, em relação às provas de concurso. Mas vocês não podem ficar presos, porque o futuro, né, um futuro operador de direito, ele não é uma pessoa rasa. Ele tem que ter um conhecimento muito mais aprofundado do conteúdo. Então, aconselho vocês a estudarem, a correr atrás do conteúdo, se quiserem ser pessoas diferentes em relação à nossa área. Vou colocar agora nos slides o conceito, né, do crime de perigo, que é aquele crime que não exige o resultado naturalístico. Nós vamos trabalhar depois o resultado, ou seja, não existe a consequência. Não existe não existe que aconteça a morte, que aconteça a lesão. Apenas em expor, né, a pessoa a perigo, ele já cometeu o crime. Que é o caso do artigo 130, 132 dos crimes, né, contra a pericritação da vida e da saúde. Você está, por exemplo, com uma doença venérea e ter relações sexuais desprotegidas, sabendo que está a doença, mesmo que a outra pessoa não venha a se contaminar, você já cometeu o crime porque você a expôs a perigo. Vamos analisar agora, em relação aos slides, conceitos mais aprofundados e se tem a possibilidade ou não do dolo ser considerado, ser aplicado aos crimes de perigo. Os crimes de perigo podem ser subdivididos em perigo abstrato e perigo concreto, né, que constitui, gente, uma antecipação da punição levada, né, pelo legislador a fim de que o mal maior consubstanciado do dano seja evitado. É o exemplo, por exemplo, do artigo 135 do Código Penal, que é o crime de omissão de socorro. A pessoa pode até não morrer, a pessoa que não foi salva, que estava lá sangrando e a pessoa não fez nada, mas é um crime de perigo porque ela poderia morrer. Então, isso é crime de perigo. Então, você pune a pessoa porque você colocou o outro em perigo. É o caso do crime de maus tratos, você coloca o seu filho em perigo, a pessoa que você está cuidando. O caso do crime do abandono de capaz. Então, esses são crimes de perigo. Então, imagine-se, por exemplo, o que ocorre nos crimes de trânsito. Trafegar com velocidade compatível, né, a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estação de embarque, e você acaba atropelando alguém.
Pode acontecer que você não atropele, você já responde pelo Código de Trânsito apenas por trafegar em velocidade. Então, isso é crime de perigo. Aí eu pergunto para vocês, a pergunta aí. Então, é dolosa essa conduta? Cabe dolo nos crimes de perigo? Na verdade, em muitas situações, a gente tem o dolo de perigo, que acaba se confundindo com a inobservância do dever objetivo de cuidado, que é uma característica dos crimes culposos. Mas a conduta aqui é dolo de perigo. A pessoa tem um dolo de colocar o outro que está sob os seus cuidados em perigo. Então, a resposta é positiva. A conduta é dolosa e o dolo é de perigo de dano. É isso. Vamos passar a análise da culpa. A culpa é quando o agente comete o crime por negligência, imprudência e imperícia. Mas o que seria imprudência, negligência e imperícia? Nos termos do inciso 2 do artigo 18 do Código Penal, temos que é culposo o crime quando a gente deu a causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Antes de qualquer coisa, a gente precisa saber que os crimes culposos ou delitos culposos, ele precisa, para ser configurado, da conjugação de vários elementos. O primeiro é aquela conduta geral que a gente estuda quando nós iniciamos a conduta. A conduta tem que ser humana, voluntária, comissiva ou omissiva. Isso a gente tem que saber. Para o crime culposo especificamente, ele tem que ter uma inobservância de um dever objetivo de cuidado. Quando a gente fala de inobservância de um dever objetivo de cuidado, a gente está falando exatamente da negligência, imprudência ou imperícia. O resultado lesivo, terceiro requisito, o resultado lesivo não é querido, tampouco foi assumido pelo agente. O agente nem imaginava que isso poderia acontecer. O nexo de causalidade, que a gente vai estudar mais à frente, entre a conduta do agente que deixa de observar o seu dever de cuidado e o resultado lesivo dele advindo, se coadunam, se ligam. Para uma pessoa normal, essa conduta culposa, ela era previsível e o crime, ele tem que prever o resultado culposo. Então, por exemplo, o homicídio, ele tem uma previsibilidade do artigo 121, se vocês olharem o artigo, tem uma previsibilidade de homicídio culposo. Então, tem que estar no tipo que a conduta culposa, ela é tipificada. Antes da gente conceituar imprudência, negligência e imperícia, vamos imaginar um exemplo. Alguém querendo chegar mais cedo em sua residência para assistir uma partida de futebol imprime velocidade excessiva em seu veículo, porque ele precisa ver esse jogaço na TV. Em virtude disso, ele atropela e causa a morte de uma criança que tentava efetuar a travessia da avenida pela qual o automóvel do agente transitava em alta velocidade. A finalidade do agente era lícita, ou seja, ele não queria cometer qualquer infração penal, mas sim chegar com a maior brevidade possível à sua casa para que não perdesse a tão esperada partida de futebol. Contudo, embora lícita a finalidade do agente, a utilização dos meios para alcançá-la é que foi inadequada, porquanto não observou seu dever de cuidado para com o outro. Então, ele agiu de forma imprudente ao imprimir em seu veículo velocidade não compatível com o local. Então, gente, vamos analisar aqui, como seria esse conceito de imprudência. A imprudência seria o seguinte, é quando o agente, ele não observa os deveres e as legislações sociais e legais que nos impostos determinadas regras de conduta que devem ser sempre obedecidas por todos, sob pena de gerar o caos social. Então, ele é imprudente porque ele inobservou um dever de cuidado, mesmo que sua conduta, seu objetivo final era lícito, assistir simplesmente um jogo, uma partida de futebol.
Em outras palavras, imprudente seria a conduta positiva praticada pelo agente que, por não observar o seu dever de cuidado, causa-se o resultado lesivo que lhe era previsível. Aí eu vou trazer agora também a definição de Aníbal Bruno. Consiste a imprudência na prática de um ato perigoso sem os cuidados que o caso requer. Para exemplificar, imprudente é o motorista que imprime velocidade excessiva em seu veículo ou que desrespeita um sinal vermelho em um cruzamento. Então, isso, gente, é imprudência. Já em relação à negligência, ao contrário, né? Ela é um deixar de fazer aquilo que a diligência normal impõe. É o caso, por exemplo, do motorista que não conserta os freios já gastos de seu automóvel ou o pai que deixa a arma de fogo ao alcance de seus filhos menores em casa. Muitas vezes é difícil identificar com precisão o que pode ser considerado imprudência ou negligência. Em muitos casos, essas duas modalidades de culpa se interligam e juntas são consideradas como as causadoras do resultado lesivo. Vamos imaginar o seguinte, vamos aproveitar os exemplos que eu já dei e vamos reanalisar. O motorista não efetua o reparo dos freios já gastos de seu automóvel e mesmo assim, com ele transita por uma movimentada rua aqui em Salvador. Em determinado momento, necessita diminuir a velocidade do automóvel e os freios não respondem ao seu comando, porque estão totalmente gastos e, em virtude disso, ele atropela e mata uma pessoa. Nesse exemplo, podemos vislumbrar as duas modalidades de conduta culposa. A primeira, a conduta negligência, ocorreu quando o agente não levou a efeito o necessário conserto dos freios de seu automóvel. Já a segunda, a conduta imprudente, ocorreu quando o agente, mesmo sabendo que não poderia contar com os freios do seu veículo, ainda assim o colocou em movimento e por isso veio a causar o resultado lesivo. Então, como você pode perceber, há no exemplo fornecido um misto de conduta negligente e imprudente. Então, não fiquem doidos se vocês lerem o negócio e falar assim, professora, mas eu acho que isso aí é imprudência e negligência. Eu mostrei para vocês que pode acontecer o que o agente ele é imprudente ao mesmo tempo que ele pode ser negligente. Agora vamos analisar imperícia, o conceito derradeiro de culpa, né? Antes de mais nada, a gente já sabe que a culpa, essa culpa que a gente já está analisando agora, é a chamada culpa inconsciente. E mais à frente, nós vamos analisar a culpa consciente e a diferença entre culpa consciente e o dolo eventual. Vamos voltar para a imperícia. A imperícia, ela ocorre quando é uma inaptidão, momentânea ou não do agente, para o exercício da arte, profissão, ofício. Vocês copiam isso, gente, que é muito importante, porque quando você fala de imperícia, você está falando que o agente, ele não tem uma competência momentânea, ou não tem mesmo, no exercício de arte, profissão ou ofício. Diz que a imperícia está ligada basicamente à atividade profissional do agente. Um cirurgião plástico, por exemplo, durante um ato cirúrgico, pode praticar atos que naquela situação específica conduzem à imperícia. Com isso, não estamos querendo dizer que esse profissional seja imperito, mas sim que naquele momento ele atuou com imperícia. Agora vamos dar outro exemplo. Um motorista pode gozar de excelente conceito profissional, mas em determinada manobra ele pode ter atuado sem a sua reconhecida habilidade, agindo também com imperícia. Então, a imperícia, gente, ela pode ser momentânea ou não. O imperito, ele pode até ter competência, mas naquele momento ele agiu com imperícia. Então, normalmente, ele pode não ter a competência, ele não pode ter nenhuma competência para a cirurgia plástica e acaba fazendo a cirurgia plástica, então ele não é imperito. Ou naquele momento, ele agiu com imperícia porque ele fez uma coisa que demonstrou um erro momentâneo da técnica que ele estudou. A mesma coisa que um exímio motorista. Então é isso. Finalizamos aqui o conceito de imprudência, negligência e imperícia, que estão inseridos dentro da culpa inconsciente, que é a culpa em geral. O conceito de negligência, imprudência e imperícia. Agora
muitos doutrinadores tentam diferenciar em relação ao dolo eventual, porque existem algumas condutas que nós não sabemos se é culpa, se é dolo. Vamos trabalhar agora o conceito da culpa inconsciente, que é a culpa em geral, é a culpa que é realizada realmente por negligência, imprudência e imperícia. E vamos estudar a culpa consciente, porque existe uma linha tênue em relação ao dolo eventual. Vamos fazer uma análise conceitual da culpa consciente e fazer uma diferenciação do dolo eventual. Vamos mais à frente, agora analisando os slides. Então, gente, nós vimos, né, lá atrás com os slides, já vimos de forma incansável o conceito de culpa inconsciente. Porque a culpa inconsciente está dentro, né, daquele rol. Ela acontece quando o crime acontece pela imprudência, pela negligência ou pela imperícia. É quando o agente ele deixa de prever o resultado que lhe era previsível. Fala-se então em culpa inconsciente ou a culpa comum, né? Agora vamos ver esse diacho dessa culpa consciente, que é um conceito que deixa muitas pessoas com o cabelo em pé. A culpa consciente é aquela em que o agente, embora prevendo o resultado, não deixa de praticar a conduta, acreditando sinceramente que este resultado não venha a ocorrer. O resultado, embora previsto, ele não é assumido ou aceito pelo agente, que confia na sua não ocorrência. Para a gente dar aquela analisada assim, a culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente pelo quê, professora? Justamente no que diz a respeito à previsão do resultado. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. O agente ele nem sonhava que ia acontecer um resultado tão lesivo como o motorista que sai correndo para assistir o jogo de futebol e acaba atropelando uma criança. Ele não imaginava que isso ia acontecer. Então, já a culpa consciente, o resultado ele é previsto. Mas o agente ele não quis, ele confia em si mesmo, ele confia nas suas habilidades pessoais. Ele acredita sinceramente, gente, o termo sinceramente está em todos os livros, então não se assustem quando eu falo sinceramente, que este não venha a ocorrer. Então a culpa inconsciente é a culpa sem previsão. E a culpa consciente é a culpa com previsão do resultado. Eu fiz essa divisão aqui, gente, eu acrescentei isso aqui hoje, dia 17 de junho de 2020, porque o vídeo já estava publicado, só que na aula ao vivo com a minha aluna maravilhosa Juju, ela chegou e falou isso. Professora, mas não existe uma linha muito tênue, é muito parecida a culpa consciente com o dolo eventual. E como o YouTube, ele demorou de publicar o meu vídeo, o que foi que eu fiz? De publicizar meu vídeo. Eu falei assim, vou editar e vou acrescentar isso aqui, porque a Juju vai se sentir super feliz ao ouvir que eu acrescentei isso aqui por causa dela hoje. Então, eu acrescentei diante de todos os vídeos, já foram gravados há muito tempo, mas eu coloquei essa parte aqui em homenagem a você, viu, Juju? Então, vamos lá. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, ele acredita sinceramente na sua não ocorrência. O resultado previsto não é querido ou mesmo assumido pelo agente. Já no dolo eventual, embora o agente não queira diretamente o resultado, ele assume o risco de vir a produzido. Então, se ele acontecer, fazer o quê? Eu previ e ele poderia acontecer. Na culpa consciente, o agente sinceramente acredita que pode evitar o resultado. No dolo eventual, o agente não quer diretamente produzir o resultado, mas se este vier a acontecer, pouco importa para ele. O dolo eventual está previsto na segunda parte do inciso 2 do artigo 18 do Código Penal, que diz ser o crime doloso quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Assim, para efeitos de distinção, raciocinemos como exemplo no exímio atirador de facas, lá vem eu com maluquice, né? Em que a pessoa que com ele trabalha, a sua esposa, linda e maravilhosa, presa a um alvo giratório. Tá lá, né? Um exímio atirador de facas que trabalha no circo. O atirador representa como possível o fato de acertar na pessoa que se encontra presa ao alvo.
No entanto, em razão de sua habilidade pessoal, ele confia sinceramente que esse resultado não vai ocorrer porque ele já trabalha com isso há muito tempo. Caso ele erre e acerte, né, na sua esposa, estaremos diante de um crime o quê? Culposo. Homicídio culposo ou lesão corporal culposa, que deverá a ele ser imputado a título de culpa consciente. O resultado ele era previsível, mas ele, por ter sua exímia habilidade, ele achava que ele não ia acontecer. Por outro lado, vamos colocar agora um outro exemplo. Vamos imaginar nessas manifestações que estão acontecendo aí de racismo, né? Que a gente está vivendo essa situação atual. Um dos participantes resolva detonar um rojão de fogos em direção a determinado policial, seu vizinho, aproveitando a ocasião para se vingar de uma animosidade anterior que havia entre eles. Tal policial, contudo, estava ao lado de outro companheiro de farda, que também é visto pelo agente. Ainda assim, mesmo prevendo como possível acertar o outro policial além do seu vizinho, o agente sequer conhecia e nada tinha contra ele. Ele queria botar o fogo só no seu vizinho. Leva adiante seu plano criminoso, acende o rojão e faz a mira, vindo, contudo, a atingir a vítima que se encontrava ao lado do seu vizinho, e seu vizinho não sofreu nada. Nesse caso, meus caros, embora o agente não quisesse diretamente a produção desse resultado, ele havia assumido e aceitado o risco de produzir, ou seja, de acertar o outro policial que não tinha nada a ver com seu vizinho, que era seu algoz, podendo ele ser responsabilizado a título de dolo eventual. Então é isso, meus lindinhos. Já fico imaginando aquela pergunta de Jô. Eu não consigo entender nos crimes de trânsito. É dolo eventual ou culpa consciente? Para Ju, para Matheus, para Neto, para Jamile, para Guilherme, para João, para Carlinha, para todos aqueles que estejam assistindo, que não são diretamente os meus alunos. Muito se tem discutido ultimamente quanto aos chamados delitos de trânsito. Os jornais, né, quase que diariamente, nos dão notícias de motoristas que, além de embriagados, dirigem em velocidade excessiva e, em virtude disso, produzem resultados lastimáveis. Então, em geral, ou causam a morte ou deixam sequelas gravíssimas em suas vítimas. Então, em razão do elevado número de casos, delitos, né, ocorridos no trânsito, surgiram em vários estados da federação associações com a finalidade de combater esse tipo de criminalidade. O movimento da mídia exige punições mais rígidas, né? Então fez com que juízes, promotores passassem a enxergar o delito de trânsito cometido nessas circunstâncias. Até então, em geral, o crime de trânsito ele é considerado culposo. No entanto, diante dessas mudanças sociais que estão acontecendo, existe assim, quando houver a conjugação da velocidade excessiva com a embriaguez do motorista, atropelador, né? Como vai ser considerado em alguns julgados, então já estão sendo considerados, inclusive, hipóteses de dolo eventual. Tudo por causa da frase contida na segunda parte do inciso 1 do artigo 18 do Código Penal. Gente, isso não está pacificado ainda, mas eu trouxe isso para Juju. É por isso que eu nunca colocaria uma questão dessa para dizer se é culpa consciente ou dolo eventual. Porque já existem inúmeros julgados de juízes em crimes mesmo, que botam como crime dolo eventual, sendo o atropelamento, sendo julgado, né, por tribunal do júri, porque normalmente crime de trânsito é na vara comum. Mas eu já vi casos no sul do Brasil, que eu peguei aqui, por isso que eu tô trazendo em homenagem a vocês, que um crime de trânsito, atropelamento, foi considerado crime por competência do tribunal do júri. Então é isso. Eu trouxe essa ideia do que está sendo discutido. Né, da conduta. Vimos que a conduta, né, ela se divide em ação e omissão. E a ação se divide em dolo, em culpa. Que a culpa se divide em culpa inconsciente e culpa consciente. Que a culpa consciente, ela não tem subdivisão, mas ela tem uma diferença com dolo eventual. Que a
que a culpa inconsciente ela pode acontecer por negligência, imprudência, imperícia. Que em relação ao dolo, nós vimos que ele se divide em dolo direto e indireto. Que o dolo indireto ele se divide em eventual e alternativo. Nós vimos também que em relação à conduta, né, negativa, ou seja, os crimes, as condutas omissivas, se dividem também em dois. Vimos que a omissão, ela se divide em omissão pura, omissão propriamente dita, e se divide também em omissão imprópria, omissão qualificada, né, que é realizada pelos garantidores, aqueles que têm o dever de cuidado. Assim finalizamos a primeira elementar do tipo, né, do fato típico, que é a conduta. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar o conceito de resultado. Vamos trabalhar todos os conceitos de resultado. Então, agradeço a todos, obrigada e espero vocês, né, no próximo vídeo.